gravado, mas agora que nós já temos 19 pessoas, nós vamos começar a aula. Na verdade, agora que o computador está decidindo funcionar um pouco, vamos... Vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo direitinho? Ela bonitinha? Tá certinho. Beleza, então agora vamos começar. Gente, então, agora nós começamos oficialmente, né, a matéria de máquinas de corrente contínua, que era uma coisa que estava faltando aí para a gente. A gente começou, eu escolhi um caminho diferente da maioria dos professores de, de máquinas. Geralmente o caminho de máquinas é você começar a aprender o fundamento de máquinas, a gente fez isso, mas depois você vai para a máquina de corrente contínua, que não é um caminho que eu achei adequado para nós no nosso estudo. Por quê? A gente terminou uma aula de conversão em transformadores. Como eu sou o mesmo professor de conversão e o mesmo professor de conversão de vocês, eu acredito que aproveitar, né, o embalo de relembrar a conversão, aquele finalzinho de conversão, relembrar o circuito equivalente do transformador, foi essencial para a gente começar a máquina de indução de uma forma mais fácil. E por mais que você esteja achando a lista da prova difícil, e, gente, é isso, tem que ser mesmo, né? Como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, máquinas é a matéria difícil desse semestre. Então, realmente, ela vai pegar um pouquinho. Não por minha causa, mas porque a matéria é difícil. Você dominar máquinas é um pouquinho complicado. E na prova, eu tenho que jogar no nível para eu saber que vocês estão dominando ali conceitos e para forçar vocês a aprender a usar o vocabulário de máquinas. Eu sempre bato na tecla do dia de aula. Eu sempre me interesso mais não pelo aluno que sabe decorar e responder exatamente a pergunta. Por que eu vou fazer na prova? Eu sempre vou subverter alguma coisa. Eu tenho que subverter, porque quando a gente estiver na prática, quando a gente estiver trabalhando na indústria, o mundo não vai vir como um exercício pronto para a gente. A gente não vai pegar uma máquina e alguém vai fornecer os dados da máquina para a gente poder determinar o que a gente quiser da máquina. Os dados são confusos. A pessoa que fez o ensaio daquela máquina já perdeu os dados, a indústria está funcionando, aquele negócio sempre funcionou daquele jeito, ninguém nunca mexeu e agora quer que você mude tudo. Então, para a gente ser um engenheiro que realmente seja um engenheiro, não seja simplesmente um engenheiro de família, a gente tem que dominar as coisas mesmo quando elas não estão exatamente no seu lugar. Então, é isso que eu faço. Então, já me explicando aí, já evitando aquilo de, mas professor, por que máquina está pegando? Mas por que isso? É a matéria que é do semestre mesmo, e ela tem que pegar alguns pontos, porque dentro da vida real, quando a gente for trabalhar numa indústria, quando a gente for pegar uma máquina para projetar, ou se vocês seguirem para a carreira de mestrado, que é uma péssima ideia, não recomendo para ninguém, se vocês forem fazer isso, o que vai acontecer é, vocês não vão pegar nada dentro do lugar nas caixinhas bonitinhas. Então, a gente passa os primeiros exercícios para vocês, como tem na aula de hoje, que é para mostrar para vocês realmente o fundamento, para vocês aprenderem a calcular, mas aos poucos a gente vai subvertendo isso, a gente vai retirando coisas, a gente vai fazendo com que vocês tenham que trabalhar um pouco mais as ideias. Por isso que eu não posso, em termos de máquinas, para engenharia, eu não posso me furtar a modelagem, a equacionamento. E é isso que eu pedi para vocês lá no primeiro exercício. É um pouquinho do que eu pedi, acho que na etapa 2 aqui. Enfim. E aqui agora nós chegamos em máquinas de corrente contínua. Em máquinas de corrente contínua, nós temos um material de catalogamento, de catalogação das máquinas um pouco maior. Então, por isso, a parte de equacionamento eu reduzi um pouco, até porque as equações são mais fáceis e exigem menos a gente o trabalho de compreender a origem de cada equação e exige mais realmente conhecer a equação para saber aplicar em cima do gráfico na curva de magnetização da máquina. Então, introdução ao estudo das máquinas de corrente contínua. Primeiro, qual que é a grande vantagem das máquinas de corrente contínua? Voltando lá no começo de tudo. Máquinas de corrente contínua são as primeiras máquinas que nós temos encontradas, né, que foram desenvolvidas. E a grande vantagem delas sobre as outras máquinas é a versatilidade no controle de velocidade e de torque. Porque numa máquina de indução, e a gente viu isso lá no finalzinho, naquela última aula, quando eu controlo velocidade, eu mudo um pouco do torque. Então, o que acontece? O meu controle é o controle escalar, né? Se eu for controlar a tensão, para eu não mexer no torque, eu tenho que controlar também a frequência. E aí eu consigo manter o torque. Entretanto, o que acontecia na máquina de indução? Eu podia perder o campo.
Então, eu tinha um limite inferior de frequência e um limite superior de frequência que eu posso adotar. Eu não tenho uma faixa de trabalhar amplamente com o torque. Isso eu vou poder fazer no controle vetorial, que aí vai fugir um pouquinho da nossa aula, não me cabe aqui trabalhar com o controle vetorial de vocês. Se tiver lá nas matérias optativas de vocês, tiver um controle avançado de máquinas, aí sim a gente trabalha com controle vetorial, que é muito interessante, mas é muito trabalhoso. Então não vale a pena, só vale a pena vocês saberem que existe. E até porque, pelo que eu estava verificando, eu trabalhei menos em indústria e mais em pesquisa, então controle vetorial para mim é normal de se ver, mas em termos de indústria, o que eu vejo muitas vezes aplicado é controle escalar, o que é um problema, porque lá na máquina de indução, pessoas fazem controle escalar e por isso ele tem limite de operar o seu controle, uma coisa que é um grande problema em trabalhos de máquinas de indução dentro de indústria. Então, quer alguma coisa que seja uma vantagem de conhecimento de vocês no futuro? Aprendam controle vetorial. E o que acontece? Pode falar? Não sei se era comigo, então vou dar um muteal, qualquer coisa vocês desmutem aqui falar. O que acontece então? Já nas máquinas de corrente contínua, nós temos naturalmente o desacoplamento entre tensão e corrente. É isso que a parte mais importante da nossa aula de hoje é compreender como que esse desacoplamento funciona na máquina de corrente contínua. A gente vai ter uma equação de tensão que depende apenas de velocidade e a gente vai ter uma equação de corrente que depende apenas de torque. Ou o oposto, né? Uma equação de torque que depende apenas de corrente. E a grande vantagem disso é, se eu quero controlar a velocidade da máquina de corrente contínua, dentro de um determinado fluxo, a gente vai ver isso, eu consigo manter esse torque independente e eu posso controlar a velocidade de forma independente da máquina. O que eu não vou poder fazer, mais tarde a gente vai ver, claro, um pouquinho mais para frente na aula, em motores universais. Né? O motor universal, quando eu ligo em corrente alternada, eu perco isso. Justamente porque quando eu opero em corrente alternada, o meu torque tem informações de frequência, tem informações da velocidade, que era um problema para a gente lá na máquina. Né? Torque, a gente fazia o gráfico de torque em relação ao escorregamento. Então, quer dizer que quanto maior a carga, maior o torque, menor a velocidade. O quanto dentro de um determinado fluxo na máquina de corrente contínua, isso não vai ser problema. Então, voltando aqui. A gente vai trabalhar primeiro o fundamento da máquina de corrente contínua. Então, vamos observar a figura 1. A figura 1 é uma estrutura muito básica de uma máquina de corrente contínua. Como é importante o desacoplamento, agora eu já estou dividindo num eixo que corta os polos. Essa figurinha aqui, deixa eu começar a pegar o meu draw. Essa parte aqui magnética, né, parte do núcleo do nosso estator, a gente vai denominar agora como sapata polar. E na sapata polar nós temos o enrolamento, que é o enrolamento de campo. E nós temos também, dentro do rotor, um outro enrolamento, que é o enrolamento de armadura. Yuri, você levantou a mão, você quer perguntar alguma coisa? Você tinha falado o que polar, que eu não entendi? O áudio cortou. Sapata polar. Repete de novo. Sapata polar. Sapata. Ah, entendi. Dentro, cortando a sapata polar, nós vamos ter o eixo direto da máquina. E cortando, né, a perpendicular, o eixo em quadratura. Se a gente for pegar a lei de Faraday-Lenz, você lembra da lei de Faraday-Lenz? Ela falava para a gente o seguinte: a tensão induzida dentro de dentro de uma máquina qualquer, né, dentro de um sistema ferromagnético, a gente vai ter o quê? Se a gente tem um campo variando dentro com um material condutor, nesse condutor vai ser produzida uma tensão induzida igual a menos a derivada do fluxo concatenado. Lembram disso? Deixa eu ver se eu consigo. Vou digitar aqui para vocês. Igual menos d lambda. Vou colocar φ aqui, né, que vai ser a mesma coisa, né, por causa que é fluxo concatenado, lambda dt.
Se vocês quiserem lambda, né? D lambda dt. O que isso significa para a gente? Significa para a gente que nós vamos ter se a gente tiver uma tensão induzida no eixo direto, a gente tem um fluxo induzido no eixo de quadratura. Quando a nossa bobina está alinhada com a sapata polar, nós não temos fluxo passando na bobina. Quando nós temos a nossa bobina alinhada com o eixo de quadratura, nós temos o fluxo máximo na bobina. Se o fluxo máximo da bobina está no eixo em quadratura, isso significa, então, que a nossa tensão máxima vai estar justamente no eixo direto. Tranquilo até aqui? Então, voltando. Nós temos ainda nessa figura, só para observar mesmo, uma região aqui de entreferro. E é interessante a gente observar essa região de entreferro, por quê? Porque a sapata polar ela é desenhada para que o máximo da extensão possível, a gente mantenha a região do entreferro de igual tamanho dentro da região da sapata polar. De forma que a gente vai ter duas grandes regiões na nossa máquina. Uma região de alinhamento com a sapata polar e uma região sem alinhamento com a sapata polar. Aqui nós temos um interferro constante mínimo, aqui nós temos um interferro constante e máximo. E o que vai acontecer então? A gente pode analisar a indução magnética B do nosso rotor ao longo do espaço. Não estamos falando ao longo do tempo, estamos falando ao longo do espaço. Então, se a gente fizer essa análise, a gente vai passar para a nossa figura 2. E a gente vai ter o quê? Nós vamos ter uma região de aproximação em relação ao polo, né? Nós vamos estar aproximando do polo. E aí depois, ao longo do polo, nós temos uma indução constante. Depois, essa indução vai reduzir até o zero. E aí depois a indução vai fazer o quê? Ela vai ir até o valor mínimo. Então, olha só. Nós temos uma indução zero no eixo em quadratura, uma indução máxima no eixo direto. No polo sul, nós vamos ter uma indução mínima, né, máxima em magnitude, mas com polaridade oposta, e depois zero novamente, quando chega no eixo em quadratura. Então, espacialmente, não temporalmente, vamos lembrar disso, nós vamos ter uma indução que ela vai ter um valor máximo, vai estabilizar nesse valor máximo, vai reduzir para zero, vai ir para o valor mínimo, vai ficar estacionado nesse valor mínimo e depois volta para zero. Que é basicamente uma tensão de corrente alternada, porém, forma de onda aproximadamente quadrada, que nós vamos adotar aqui com uma forma de onda quadrada. Tranquilo até aqui? Ei. Pode perguntar. Tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo? Beleza, então. Vamos voltar aqui. E aí, eu quero determinar. Isso aqui é o aspecto magnético da minha máquina nesse primeiro momento. Depois a gente vai voltar a trabalhar um pouco quando eu vou falar da região de interpon. Né? E aí nós temos uma segunda característica, que é a nossa tensão induzida. Na nossa tensão induzida, a gente vai fazer uma análise semelhante a essa da indução magnética. Então, nós temos aqui duas regiões da nossa máquina. Uma região com a bobina alinhada com a sapata polar e uma região com a bobina em quadratura em relação à sapata polar. Então, o que vai acontecer? Nós temos um fluxo concatenado com a bobina localizado no rotor, que vai variar de acordo com a posição θ. Então, a gente vai determinar o posicionamento θ. No tempo t igual a zero, que vai ser equivalente da nossa figura A, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o fluxo magnético atravessando a bobina vai ser nulo, como a gente falou. E no tempo t sobre 4, ou seja, 1/4 do período, nós vamos ter o fluxo máximo. Aí a pergunta que vocês tinham que me fazer agora é: por que é período sobre 4? Vocês conseguem enxergar aqui que é período sobre 4 na máquina? Uma pergunta para vocês.
Sim. Então, como nós temos essa região de período sobre 4, então nós vamos ter um fluxo máximo e um fluxo mínimo alternadamente. Nós podemos determinar a tensão. Então, usando a equação de Lenz-Faraday, colocando um número qualquer de espiras, né? E considerando por que acontece. Eu vou ter o fluxo e é induzido por um polo, eu tenho um fluxo do outro polo. Então, estou fazendo aqui um certo fluxo por polo, para poder facilitar a nossa análise. Então, nesse fluxo por polo, porque né, não é metade do período, é o quarto período, nesse fluxo por polo, eu vou ter número de espiras e um delta. Olha que facilidade aí, em vez de eu trabalhar com derivado, trabalhando só com delta para vocês. Fluxo por polo, numa variação de tempo, delta t. Então, o que é eu substituindo, né, o fluxo máximo, né, essa letra φ, né, menos 0, sobre período sobre 4. Fazendo as substituições, eu vou chegar que a tensão induzida na armadura é A. Ela vai ser equivalente a 2 vezes N sobre π, no caso de um circuito com 2 polos, vezes o nosso φ, que é o nosso fluxo por polo, vezes ômega, que é a velocidade. Né? Eu substitui o período pelo seu cálculo de velocidade, porque período é uma coisa que eu não posso analisar, a velocidade sim. Então, agora eu tenho uma relação entre a tensão de armadura e a velocidade diante de um φ. E aí, 2n. 2 é o número de polos, n é o número de espiras e π é uma constante. O número de espiras não vai variar numa máquina ao longo de um funcionamento, né? Eu construí a máquina e o número de espiras é constante. O número de polos não vai variar também, então eu posso considerar isso como uma constante construtiva e substituir por Ka. Então eu tenho uma constante construtiva da minha máquina vezes o fluxo por polo, que vamos considerar constante nesse primeiro momento, depois a gente pode até trabalhar com ele variando, mas nesse primeiro momento vamos considerar ele constante, vezes a velocidade. Então, a minha tensão de armadura ela é diretamente proporcional à velocidade angular da minha máquina. Eu posso generalizar o meu cálculo de K, né? Se eu trocar o 2 né, pelo número de polos, então eu coloquei T, o número de polos. E como eu tenho possibilidade de caminhos, a gente vai ver mais tarde, né, enrolamento imbricado e outras coisas, A vai determinar o número de caminhos paralelos do meu enrolamento de armadura. Então eu tenho agora a minha equação generalizada, Ka igual a Mt sobre Pa. Eu posso reproduzir então a tensão induzida ao longo do tempo, e aí eu vou ter, olha, a mesma, né, o mesmo formato de onda da indução magnética. E aí nós chegamos à equação da nossa tensão induzida. Até aqui, alguma dúvida? Então, quer dizer que o motor de corrente contínua sempre vai ter 2 polos ou não? Então, motor de corrente contínua, ele sempre tem par de polos. Então, a gente vai ter 2 polos, 4 polos, 6 polos, 8 polos, e por aí vai. Mas, então aquele 2 lá em cima é por causa do par. sim, aí você pode olhar aqui nessa equação daqui de baixo que eu generalizei, eu tirei o 2 e coloquei um P. E o P é o número de... Eu coloquei número de polos, né? Mas eu poderia até colocar 2 vezes o número de par de polos também, se eu quisesse. Beleza? Ok. E aí, né, nós temos essa relação com a indução magnética. E aí vem o nosso problema. Se vocês repararem, eu vou ter uma tensão induzida máxima, vou ter uma tensão induzida nula, e vou ter uma tensão induzida mínima, que é negativo. Se eu tenho uma tensão que ela tem regiões positivas e regiões negativas, significa que eu tenho uma tensão induzida alternada. Né? Uma tensão induzida em corrente alternada. Entretanto, a nossa máquina é de corrente contínua. E nós temos o primeiro problema da nossa máquina, é
a nossa máquina ela está operando com o rotor em corrente alternada. Então, uma tensão, a tensão no rotor de uma máquina de corrente contínua é uma tensão alternada. A tensão, entretanto, de alimentação dessa máquina, ou a tensão obtida dessa máquina, se ele for um gerador, tem que ser uma tensão contínua. Então, tem uma máquina de corrente contínua. E aí, nós vamos ter um processo que é chamado de comutação. O processo de comutação nada mais é do que um processo de retificação, se eu estiver observando essa máquina como gerador, ou um processo de alternação, se eu estiver observando essa máquina como motor, entre o meu terminal da minha máquina e o terminal do meu rotor. Deu para compreender essa parte? E agora Dizendo isso, então quer dizer que o norte e o sul do estator não vai mudar? O norte e o sul do estator não varia. Porém, né, o norte e o sul da nossa bobina do rotor vai variar. Uma coisa que eu faço, inclusive, só para poder exemplificar, é lembrar de um exemplo básico. Né? Vamos lembrar do motor só funcionando com ímãs. Se o motor funcionasse só com ímãs, o que ia acontecer? O meu norte do meu rotor ele ia ser repelido pelo norte do estator, mas ele ia se alinhar com o sul do estator. Então a máquina ia dar meio giro, depois o norte e o sul do estator e do rotor iam se alinhar e a máquina ia travar o rotor. Então ele não funciona com corrente contínua dentro do meu rotor. Eu preciso alternar. E aí vocês pensam assim, então. Então quer dizer, professor, que eu posso só alimentar a minha máquina diretamente com corrente alternada, pego uma fonte de corrente alternada monofásica, né? E alimento esse motor. E por que isso não funciona? Isso realmente é uma prática usada em alguns tipos de motor. Entretanto, quando eu faço isso, eu perco. Isso funcionaria para máquinas de estação dependente, ou máquinas de uma permanente, ou ainda máquina série, que a gente vai ver isso, porém eu perco torque. E eu perco também a possibilidade de controlar o meu torque e velocidade separadamente. Vou fazer que aí eu estou colocando o componente alternado nessa máquina. O que eu tenho que fazer então? Eu preciso garantir que a alimentação dessa máquina vá receber na sua alimentação, a alimentação do rotor da máquina, ele vai ser em corrente alternada, porém eu estou alimentando ele com corrente contínua. A outra coisa que a gente também pode pensar é que no começo nós não tínhamos inversores de frequência nem outras coisas. Então a vantagem no motor de uma máquina de corrente contínua qualquer é já fornecer tudo em corrente contínua. Dessa forma, então, a estratégia que foi desenvolvida é o comutador. O comutador é uma estratégia mecânica para que a gente possa fazer essa inversão, né, essa conversão dos tipos de alimentação do rotor. Está faltando 4 minutos para a gente encerrar aqui. Vocês têm alguma dúvida? Se não tiver dúvida, eu vou fechar, a gente vai beber uma água e já vai voltar aqui para a segunda parte da aula. Nenhuma dúvida? Então, gente, eu vou fechar, vamos fazer aquele joguinho. Eu vou fechar, vou pegar uma água, vou voltar para cá e vou abrir a nova conversa. Pode ser, então? Aguarda. Agora eu não vou mandar no ar, vou mandar direto no grupo, então fica aguardando que eu vou mandar lá. Valeu, gente.